Sabe, irmão, porque hoje é tão importante? Olha para mim aqui, deixa aqueles que precisam se movimentar. Só aqueles que precisam, tá? Eu tive que ir hoje lá no shopping comprar um chuveiro que meu estragou, meu queimou. E estava lotado o shopping, muitas crianças. Eu fiquei impressionado porque eles estavam comemorando a festa do Halloween, né? E uma fila de crianças para chegar uma pessoa vestido ali de uma bruxa, um negócio assim, que pintava as crianças e liberava algumas coisas para a criança, ou dava bala, não me lembro, alguma coisa assim. E mais à frente tinha uma pessoa vestida de malévola, né? É um apertar de braço, né? Meu Deus, cara. Lá na igreja da Jardim Nogueira nós ouvimos esse valor. Aleluia, Jesus. E aí o seguinte, chegou meu tecladista. E aí o seguinte, irmãos, todo aquele movimento no shopping ali, sabe o que eu fiquei pensando? Eu vi um testemunho de uma pessoa que o filho dela recebia a visitação de amigo imaginário. Alguém já viu falar sobre isso? Amigo imaginário? E esse amigo imaginário começou a dizer para ele assim: te joga pela janela que eu estou aqui embaixo, eu te pego. E eu não vou entrar muito caso, mas ele se apresentava como alguém bom. E eu fiquei imaginando aquelas pessoas vestidas de bruxa, de demônio, de Drácula, esse negócio todo, oferecendo para as crianças brinquedos e balas. Eles não sabem o que eles estão fazendo, mas eles estão abrindo uma porta para que um desses demônios apareça no quarto, da mesma forma que apareceu no shopping. E eles vão achar, não, ele é bom porque ele me deu bala. Então essa data é muito importante, irmão. Porque essa data, 504 anos atrás, alguém pagou preço para que a gente pudesse estar aqui hoje. Talvez Martinho Lutero não fosse perfeito, mas ele pagou um preço. E hoje a nossa responsabilidade é continuar isso, quebrando barreiras, para que o Evangelho chegue de uma forma completa e uma forma efetiva na vida das pessoas. Então hoje, eu abri mão de pregar para que a gente pudesse meditar sobre isso, porque isso é de extrema importância para nós. 31 de outubro, que está sendo comemorado, que comemora o Sabá, o Sábado Negro no satanismo, que comemora outras coisas de outras religiões, que comemora o Halloween nos Estados Unidos. É muita coincidência ser colocado no mesmo dia, o dia que a palavra de Deus floresceu, o dia que levantaram uma bandeira dizendo que o justo viverá pela fé. E quando eu me toquei, porque a Nicole, ela disse, olha, foi pregado nos jovens sobre a reforma. Eu disse assim, como que eu me esqueci dessa data? Essa data é muito importante para nós. Então nessa noite eu estou chamando para ministrar aqui, é a primeira vez que ministra aqui nesse altar, a Rafa Crisel. Vem cá, Rafa. Vamos receber a Rafa, adorando o Senhor. Aleluia. A Rafa, ela é líder de célula lá em casa. Ela é uma menina de Deus, irmão. Deus está levantando uma geração entre adolescentes e jovens, e ela faz parte dessa geração. Eu disse para ela, fica tranquilo, prega como fosse o KM, né? Então, se ela ficar nervosa, ajuda ela, irmão. Vamos orar para ela? Pai, nós apresentamos a tua filha, Pai, Rafa Crisel. Tira todo o nervosismo, coloca palavras na boca dela, para que a gente possa entender o quão foi grande esse dia, e quanto, Senhor amado, quanta é a nossa responsabilidade de levar adiante um evangelho completo, vivo, eficaz e verdadeiro. Usa ela, Senhor, tuas mãos como tu tem usado. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Muito obrigado pela vida da Rafa, em nome de Jesus. Amém, Rafa?
Boa noite, irmãos. Como o pastor falou, eu sou a Rafaela Crisel e, na verdade, eu não tenho nada para oferecer mesmo, tá? É a terceira vez que eu levo a palavra. Eu tenho recém 18 anos, então eu de fato não tenho nada para oferecer, mas eu acredito que se o pastor me convidou e se Deus permitiu que eu estivesse aqui, é porque Deus está no controle de todas as coisas e aprove o Senhor que eu estivesse aqui. Então, que Deus tenha piedade da tua vida e que eu consiga te edificar de alguma forma. Eu só peço desculpa ao pessoal que estava no sábado ontem, porque eu vou repetir o que eu falei nas exatas palavras que eu falei, mas é só para não me perder muito. Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia em 2 Coríntios. Capítulo 12, do 6 ao 10. Posso ler? No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, que isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa que é como um espinho no meu corpo. Ele veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Para dar uma contextualizada, essa carta de Paulo para a cidade de Corinto é a última carta que ele escreve para lá. Só que Corinto era uma cidade muito complicada. Era uma cidade onde todos aqueles cidadãos, eles tinham vontade de fazer tudo que era pecado. E tudo aquilo que eles queriam fazer, tudo aquilo que dava na telha, eles iam lá e faziam. Então era uma cidade onde as pessoas eram muito pecadoras e era isso. Só que o evangelho chegou lá através dos nossos irmãos na fé da igreja primitiva. E o apóstolo Paulo então manda essa carta para os cristãos de lá. Só que nesses últimos capítulos da segunda carta, Paulo está falando para os cristãos sobre a sua autoridade como apóstolo. Porque o que acontece? Paulo era o apóstolo principal e até hoje é o maior missionário que nós já conhecemos e que já apareceu na história. Só que eles estavam com um pouco de dúvida a respeito dele. Porque chegava qualquer pessoa na cidade de Corinto, qualquer pessoa querendo levar um evangelho diferente, e os cristãos daquela cidade acreditavam. Então o que o apóstolo Paulo está falando, ele está se comparando, falando, olha só, tudo que eu passei por esse evangelho, todas as vezes que eu fui preso, todas as vezes que eu sofri fisicamente por esse evangelho, todas as vezes que eu sofri de fato, será que esses superapóstolos também passaram por isso? Ou será que eles estão dizendo que são algo, mas na verdade não são? Porque eles estão levando um evangelho diferente daquele que o próprio Cristo nos entregou. Então nós sabemos que todo evangelho diferente dessa palavra deve ser considerado anátema, deve ser anulado, porque essa palavra é suficiente. Essa palavra aqui, a Bíblia, é a palavra do próprio Cristo, é a palavra do nosso próprio Deus. Então a própria palavra fala que mesmo que apareça um anjo dos céus pregando outro evangelho, seja considerado anátema, essa palavra é suficiente. Então, estava chegando esses superapóstolos, e como eu falei ontem, eles mal chegaram e já estavam querendo sentar na janelinha. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte: tá bem, eu não queria me comparar, mas eu vou ter que falar algo.
Eu conheci um homem que há 14 anos ele foi levado ao mais alto céus. Ele foi levado ao paraíso. Mas Paulo estava falando dele mesmo. E ele fala o seguinte, que foi os versículos que nós lemos. Eu não vou me gabar. Por mais que isso seja verdade, por mais que eu tenha sido de fato levado para o paraíso, eu não quero me gabar disso. Porque eu recebi uma doença que é como se fosse um espinho na minha carne, que não permite que eu me orgulhe. E 3 vezes Paulo orou para que aquilo fosse retirado dele. Só que o que Deus responde, que a graça basta. E quando Paulo é fraco, Cristo é forte através dele. Então, a palavra que eu separei fala sobre essa graça. E o que é essa graça? A graça de Deus é um favor imerecido, é a bondade do Senhor. E o maior exemplo que nós temos da graça é aquele dali. É a cruz de Cristo. E eu vou pedir para que vocês abram também em Romanos, no capítulo 3. Romanos capítulo 3, do 23, ao 26. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Vou ler o 26 de novo. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. E assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Tem uma música que fala que nós só damos valor pro sol quando está chovendo. E se tem uma coisa que nós aprendemos com a palavra, é que a gente só compreende o significado da graça, a gente só conhece de fato a graça quando nós percebemos o quão pecadores nós somos. Porque, como eu falei antes, a graça é o favor imerecido do Senhor, é a bondade do Senhor para conosco, que, como nós falamos antes, nós estávamos no pecado. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas através do sacrifício, João 3,16 fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então foi totalmente de graça, foi por amor. Nós não merecíamos isso, nós estávamos no pecado, mas Deus enviou o seu Filho por amor a nós. E essa graça, ela é revelada a nós, quando nós compreendemos o quanto precisamos dele. Quando nós percebemos o quão falho nós somos e pecadores, é que a gente começa a valorizar o perdão do Senhor. O exemplo que eu falei no KM, que vergonha ter de falar agora esse exemplo, mas quando eu era mais nova, eu orava para Deus e eu pedia perdão, mas eu nem sabia porque eu estava pedindo perdão. Eu falava, poxa Deus, eu não cometo nada grave, assim, eu não sei. Eu estou te pedindo perdão, mas eu não sei pelo que eu estou te pedindo perdão. E aí, infelizmente ou felizmente, depois eu percebi que tem mais pecado do que eu imaginava. E principalmente nessa quarentena, acredito que todos nós aqui tivemos um momento onde nós vimos a nossa fraqueza, onde nós tivemos que olhar o nosso eu interior e ver toda a ferida que havia na nossa alma, tudo aquilo que nós estávamos passando, mas que por causa da correria do dia a dia ou por
por outros motivos, foi sendo deixado de lado. Mas nessa quarentena, nós podemos olhar para dentro de nós e ver o pecado, a fraqueza, a carência que há em nós. Mas em todo momento, nós podemos olhar depois para Cristo e ver que Ele é a solução para todas essas coisas. Ele é o perdão para os nossos pecados, Ele é a força que falta em nós. Ele é o Cristo e Ele é todo poderoso. Ele é tudo o que precisamos. Quando estamos fracos, Ele nos sustenta. Ele é a nossa força. Algo que tem sido muito dito, muito falado ultimamente, é que nós devemos nos amar mais, né? Falam mais sobre o amor próprio, falam mais sobre o quão incríveis nós somos e sobre o quanto nós merecemos tudo o que há de bom. Mas a graça nos fala o seguinte: a gente merece tudo de bom? Por quê? Quem somos nós? Nós somos filhos amados do Senhor, mas nós somos pecadores. Nós não merecemos o perdão dele. Nós não merecemos nem o fato de acordarmos cada manhã. Mas é graça. Isso parece pesado falar que a gente não merece nada, mas como o Adroaldo estava falando, a gente mereceu o inferno. Porque infelizmente isso é o pecado. O pecado veio para nos afastar do nosso Criador. E essa é a consequência do pecado. Mas é por isso que o Cristo veio. Ele nos justificou perante o Pai e agora a gente pode se aproximar confiadamente do trono da graça. Então sim, nós somos pecadores. Mas nós temos um Salvador que nos perdoa. Nunca encontraremos a graça de Deus, a menos que algo nos mostre a nossa fraqueza, insuficiência, pecado e carência. Tem uma frase, que eu não sei falar o nome desse cara, mas é Leonard Ravenhill. Eu falo bem da forma que escreve, tá? Me desculpa. Mas ele fala o seguinte: desperta a minha consciência até que ela sinta a repugnância do meu pecado. E como eu falei antes, nós somos pecadores. E a consciência desse pecado não é para nos afastar do Senhor. Como muitas vezes eu acredito que cada um de nós, em algum momento da vida, pensou, cara, eu pequei nessa área, eu pequei nisso, eu não mereço me achegar a Ele. Só que isso é mentira do inimigo. Sabe por quê? Porque o sacrifício do Senhor, a obra, o plano perfeito foi completo. O Senhor terminou a obra que Ele queria começar. Ele veio à terra e Ele, com 33 anos de idade, Ele morreu no madeiro por nós. E Ele ressuscitou ao terceiro dia. A obra foi completa. Então, independente daquilo que o inimigo fala aos nossos ouvidos, se nós estamos fracos, se estamos em pecado, é aí mesmo que devemos nos achegar a Ele. O pecado não nos separa mais do nosso Criador. O véu foi rasgado. E, como eu falei antes, as pessoas gostam de falar sobre o quão incríveis nós somos. E que, às vezes, soa até errado falar que somos pecadores, né? Mas o próprio Paulo, na carta para Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, na parte B do versículo, ele fala: Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E como eu falei ontem, eu desejo que cada um de vocês possa voltar para casa percebendo o quão podre você é. O quão pecador tu é. Porque quando tu perceber isso, tu vai perceber o quão grande é o teu Deus. Porque Cristo não veio para aqueles que estavam saudáveis, Ele veio pelos doentes. Ele veio pelos pecadores. E eu fico feliz de ser pecadora, porque significa que Ele veio por mim. Isso significa que o amor dEle me alcança. Isso significa que eu nunca estou só. Então, se Paulo fala que ele era o maior dos pecadores, o que ele deixa para mim, né? Eu quero ler só mais uma passagem para encerrar essa parte, que fica em Tito. E vai ter muita gente olhando no índice da Bíblia onde fica Tito. Eu, inclusive, eu acho. Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 15. Diz assim: pois Deus revelou a sua graça
para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer ao bem. Então, como revelado aqui, a graça foi para nos salvar. E a graça, ela é revelada todos os dias das nossas vidas. Como eu falei antes, o fato de ter acordado esta manhã é a manifestação da graça de Deus. Porque a palavra fala que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. E, cara, desculpa eu falar assim, tá? Mas se vocês não perceberam ainda a importância do perdão de Deus, eu falo sinceramente, vocês precisam correr imediatamente para os pés da cruz. Porque se a gente não valoriza o perdão de Deus, é porque a gente não percebeu o quão pecadores nós somos. E o quão real e importante é o perdão dele em nossas vidas. Quando eu tava na quarentena... A gente não tá na quarentena, mas... quarentena. Quando eu tava nos períodos de tristeza e borocochô, eu percebi que até então eu nunca tinha entendido a necessidade do perdão de Deus. Eu tinha entendido que, beleza, ele morreu por mim, eu já estou perdoada. Só que Martim Lutero disse... Esqueci a frase. Lembrei. Martim Lutero disse: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas o infeliz sabia nadar. Então, todos os dias, a gente pode não pertencer mais àquela natureza do pecado, nós não somos mais escravos dele, mas todo dia a gente tem que lutar contra ele. Deus nos libertou da escravidão do pecado, mas infelizmente, enquanto estivermos nessa terra, nós ainda teremos que enfrentá-lo. Mas chegará um dia que estaremos com ele na glória, onde não haverá mais pecado, nem dor, nada nos afastará do nosso mestre. Então é para isso que nós vivemos. E vale a pena negar o nosso eu a cada dia, vale a pena a gente vencer esse velho homem, porque a recompensa é o próprio Criador. Eu estava estudando a história da igreja, a história do cristianismo, e eu estava a fim de pregar sobre isso. Mas eu pensei, cara, não vou pregar sobre isso. Mas tem uma parte que eu acho fundamental a gente falar, até a gente chegar no tão famoso 31 de outubro de 1517. Todo cristão, ou todos nós sabemos que no início, os nossos irmãos na fé, eles eram perseguidos. Só que, na verdade, todas as primeiras perseguições foram dos judeus contra os não-judeus. Por exemplo, de Saulo, que na verdade é Paulo. Por que ele perseguia os não-judeus? Porque os não-judeus estavam pregando uma mensagem que dizia que o Messias tinha vindo para eles também. Só que os judeus acreditavam que a lei mosaica era apenas para os judeus, que o Messias viria apenas para os judeus. Mas aquele momento em que o Cristo veio, e ele revela que Cristo veio por todos, os não-judeus e os judeus. Esse é o segredo, esse é o presente que Deus revelou quando mandou Cristo. Então, tanto os judeus quanto os não-judeus puderam ter acesso ao Pai. E aí, todo judeu ficava muito de cara. Porque pensa, eles se dedicavam a vida toda, a maioria ali que teria se dedicar à lei mosaica, de fato, né, a lei, virava fariseu, estudava a vida toda, aí do nada, chegava outra pessoa, já queria sentar na janelinha, e falava que o Messias tinha chegado, e que esse Messias era para todos. Só que quando eles começaram a perseguir os nossos irmãos na fé, por exemplo, de Saulo, eles não tinham a permissão de matar. A única pessoa que poderia determinar morte ou não era o imperador romano, que daqui a pouco mais seria Nero. Só que mesmo assim os judeus estavam perseguindo e matando aqueles que seriam os cristãos. Essas foram as primeiras perseguições. Mas depois, quando Paulo tem um encontro com Cristo em Damasco, e ele
abandona essa vida e ele se junta aos discípulos de Jesus, ele se torna missionário. Começa outro problema. Ele era o principal perseguidor, né? Ele era judeu, ele era um dos principais perseguidores dos cristãos. Aí os cristãos pensaram, tá, agora Paulo tá do nosso lado, então não tem mais perseguição. Aí começa o Império Romano. E o que acontece? Surge um incêndio em Roma, e o Nero, que era o imperador, ele resolve que tinha de botar a culpa em alguém. E quem ele bota a culpa? Os cristãos. Então, a partir daí, começa aquela perseguição do Império contra os cristãos. Só que depois que Nero chega a falecer, né? Houve um período de paz. Até o século II, a igreja começou a crescer de uma maneira exponencial. O evangelho começou a ser pregado. E uma coisa que eu achei muito interessante quando eu estava estudando sobre a história do cristianismo é que todos nós sabemos, ou enfim, não sei, mas entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento houve o silêncio de Deus durante 400 anos. Só que durante esses 400 anos, Deus não parou de trabalhar. E aconteceu que Alexandre o Grande, quando ele estava no poder, ele diz que a língua oficial deveria ser grego. E não mais várias línguas, ele unifica a língua daquele império e torna grego. E nós sabemos que ser em Roma e tal. Eu vou terminar, peraí, para não me atrapalhar. Ele unifica a língua, então todos os manuscritos, inclusive a palavra, que ainda não era de fato essa Bíblia, era manuscritos, ela deveria ser traduzida para o grego, para que todos daquela região tivessem acesso. Outra coisa também é que quando Alexandre o Grande morre, o Império Romano, o Império Romano começa de fato quando Alexandre morre, né? O Império Romano ele tinha várias ideias de como melhorar as cidades e eles valorizavam muito as vias marítimas. Então, até aqui, nós já temos a língua unificada para o grego, onde todos tinham acesso, inclusive, principalmente da palavra. Toda a palavra que eles tinham até o momento estava em grego, todos poderiam lê-la. Depois, então, nós temos a melhoria das estradas e das vias marítimas, o que facilitaria depois que os apóstolos e os seguidores de Jesus levassem a palavra para outras partes, para outras cidades. E a terceira coisa é que o judaísmo estava enfraquecido, porque alguns judeus estavam a favor do império e outros judeus não estavam totalmente contra, e aquelas diferenças estavam enfraquecendo o judaísmo. Então essas três coisas favoreceram o momento em que Paulo começa a sua jornada com Deus. Porque até então, tudo que o missionário precisa é da palavra, cumprir o id, literalmente, ir, e confiar que Deus está no controle. E foi exatamente o que estava acontecendo. Quando Paulo teve o encontro com Deus, essas três coisas já estavam a favor do cristianismo. Deus estava em silêncio anteriormente, mas ele estava caminhando para que, quando o Messias viesse, tudo estivesse a favor. Então, depois que Nero morre, no século II, os cristãos começam a crescer e criar mais igrejas, mas ainda não era bem esse nome. Só que lá pelo século III, século IV, surgem mais 2 imperadores. E aí o negócio foi tenso. Deixa eu só ver o nome aqui. São nomes bem bonitos, assim, é tipo Enzo, assim, é bem bonito. Nada contra. Aqui. Era o Décio e o Diocleciano. Eles tiveram um período mais ou menos de 30 anos aí de diferença, só que esses foram os 2 piores imperadores da história para os cristãos, porque foi através deles que a perseguição se tornou muito pior. Com esse Diocleciano, ele queria simplesmente destruir todos os manuscritos que remetessem ao Messias. Então tu imagina, aqui é o século III, século IV, ainda era o início das coisas, e o imperador simplesmente fala, vamos queimar tudo, começar do zero. E aí novamente começa a perseguição e os nossos irmãos na fé tinham que se esconder e tinham que reproduzir mais manuscritos para que aqueles que o imperador queimasse não fossem de fato esquecidos. Então se a gente tem essa palavra aqui hoje, é graças aos nossos irmãos na fé que perseveraram.
Então a perseguição estava muito pior. No momento momento em que Diocleciano subiu ao poder foi o pior. Só que logo em seguida tem o nome que é famoso, que é de Constantino. Ele era imperador de uma das regiões de Roma. Só que ele teria a parte central do império, que era Roma. Então, quando ele se dispõe a ir guerrear por Roma, né, Deus aparece para ele, o Deus cristão. Por que eu falo Deus cristão? Porque, como o apóstolo pregou há 2 domingos atrás, durante toda a história a gente vê essa questão do monoteísmo e politeísmo. Mas aqui Constantino fala o Deus cristão, que é o nosso único Deus. O Deus cristão chega através de uma visão e fala para Constantino que sobre este sinal vencerás. Então Constantino se empolga, manda que todos os soldados tivessem seus escudos à cruz. Então eles conseguem invadir Roma, eles dominam Roma, e a partir desse momento Constantino se torna benquisto pelos cristãos. Porque ele percebeu, nossa, Deus falou algo e de fato se cumpriu. Então Constantino ele se tornou benquisto pelos cristãos, e os cristãos se tornaram benquistos para ele. Então, através de Constantino, ele assina o Edito de Milão, que permite que os cristãos possam andar livremente. Foi nesse momento que os cristãos pararam de ser perseguidos. Eles puderam literalmente ter suas vidas normais. Não era mais um crime ser cristão. Só que a partir daí, como eu falei antes, a igreja se tornou muito benquista por Constantino. E com o passar do tempo, a igreja foi se tornando muito próxima do Estado, foi tendo cada vez mais poder. E na Idade Média, cerca de 1000 anos depois, a igreja ainda estava a todo vapor, ela estava com cada vez mais poder. Só que o que acontece quando pessoas fracas têm muito poder é que o poder corrompe. E aquele poder estava revelando nos papas e nos bispos da igreja na Idade Média que se eles tinham poder, eles poderiam fazer o que eles quisessem. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a substituir essa palavra pelos seus próprios interesses. Então, quando a igreja na Idade Média ela se corrompe, ela abandona essa palavra. Só que uma coisa que, infelizmente, é interessante é que toda a palavra que eles tinham estava em latim. E apenas eles tinham acesso a aprender essa língua eram os papas. Porque eles tinham mais poder, então apenas os que conseguiam ler a palavra eram os padres. Então o que acontecia? As pessoas vinham ao culto, o padre falava literalmente o que ele quisesse, que as pessoas iriam acreditar nele, porque elas não tinham acesso à palavra. A gente está falando aqui de Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante, na verdade, foi as reformas, né? Ocorreu essa que foi em Wittenberg, na Alemanha, ocorreu na Inglaterra, na Suíça, glória a Deus por isso, que em diversos lugares essa reforma foi ocorrendo. E já diria Augustus Nicodemus, o Brasil também precisa dessa reforma. Mas então, um homem, à luz de velas, ele lê que o justo viverá pela fé. E quando ele lê isso, ele percebe, cara, a igreja não prega isso. A igreja prega que, independente do que eu estou fazendo, eu posso comprar minha salvação, eu posso comprar algo que, teoricamente, é ungido. E mesmo eles poderiam fazer o que eles quisessem. Infelizmente, os cidadãos não teriam como refutar aquilo com a palavra. Então, a igreja, com o seu poder e com a sua corrupção, ela começou a vender indulgências. Ela começou a dizer que, por exemplo, se eu perdi um amigo e eu queria muito que ele fosse salvo, mas eu não tenho a certeza da salvação dele, eu ia lá, eu conversava com o padre e eu falava, então, qual que é o valor da salvação? Aí o padre falava e eu, tá bem, eu vou pegar todo esse dinheiro aqui e eu vou comprar a salvação do meu amigo. E isso é claro que não está na palavra. Porque a palavra fala que nós somos salvos mediante a fé, pela graça do Senhor. O sacrifício dele nos salvou.
não é aquilo que nós fazemos, não é o nosso dinheiro, não é nada disso. O que nos salva é o nosso mestre. O que nos salva é o sacrifício de Jesus. E esse homem, Martinho Lutero, ele era monge, ele era professor de teologia. E no ano de 1517, ele percebe que a igreja estava totalmente corrompida. E quando eu estava estudando sobre Martinho Lutero, ele era um homem temente a Deus, só que ele tinha muito medo. E em diversos momentos da vida dele ele teve depressão. Ele tinha medo de Deus porque achava que ele era injusto e que achava que ele tinha que ter medo da morte. E quando ele de fato conhece e estuda essas palavras, ele fala que o medo vai embora e que Deus é justo e que ele pode ser salvo porque Cristo morreu por ele, não porque ele tem dinheiro e pode comprar uma salvação, mas porque Cristo morreu por ele de forma imerecida. Nós não merecíamos isso, mas foi nos dado. É um presente de Deus. Então, o que foi essa reforma protestante? Foi Martinho Lutero, que foi um dos principais homens... não posso falar. Foi um dos principais homens que agitaram a situação toda ali. No ano de 1517. Faz 504 anos que isso aconteceu. E que até hoje a gente comemora. Porque a gente percebe, estudando a história, o que a igreja estava fazendo com os fiéis, com as pessoas, e que, infelizmente, até hoje, a igreja faz. Como Augusto Nicodemos falou, o Brasil precisa de uma reforma. Nós, cristãos, a gente precisa voltar os nossos olhos para essa palavra, porque ela está no nosso idioma. Porque alguém nos apresentou a Cristo. A reforma protestante ela foi muito importante, porque Martinho Lutero ele percebeu que estava errado e ele fez o que ele podia para mudar aquela situação. Ele foi até a igreja e ele pregou 95 teses, e nessas 95 teses ele estava falando: igreja, tu está totalmente errada. A palavra não fala isso. A palavra não fala que eu posso comprar minha salvação. A palavra não fala que só vocês têm acesso à Bíblia. E aí, quando a igreja começa a perseguir Martinho Lutero, ele começa a traduzir a Bíblia para o alemão. Como eu falei, eles estavam na Alemanha. E Martinho Lutero ele começa a traduzir a Bíblia para o alemão, para que todos da Alemanha pudessem ler a palavra. E no momento que todos leram a palavra, eles perceberam que o justo viverá pela fé. Que nós somos salvos mediante a fé no Senhor Jesus, no sacrifício que Ele fez por nós. E isso foi se transmitindo, e lá na Suíça ocorreu a mesma coisa. Eles perceberam que o que estava sendo pregado não era o que condizia com a palavra. Na Inglaterra, eles perceberam que estava sendo pregado não condizia com a palavra. Então, a reforma protestante é para nos lembrar que a verdadeira igreja, nós, a noiva de Cristo, nós continuamos pertencendo a Deus, e nada do que os homens fazem, nada do que a corrupção aí fora, nada pode nos afastar do nosso Senhor Deus. Porque Deus usou Martinho Lutero, Deus usou muitas pessoas ao longo da história, porque em todo momento que o evangelho estava indo muito para o lado, Deus falava: é para cima. Vocês estão olhando para o lado errado, vocês não estão olhando mais para mim, vocês estão olhando para vocês mesmos. É para cima. Faz diferença o tecladinho, né? Então, eu não sou pregadora, eu prefiro me autonomear aprendiz dos esmilinguidos, mas essa palavra que Deus colocou no meu coração foi ingratidão pelo dia da reforma, mas principalmente ao nosso próprio Deus, que em nenhum momento da história da igreja, em nenhum momento ele saiu do trono, em nenhum momento ele ficou sem saber o que fazer, em nenhum momento ele ficou na dúvida: putz, o que eu faço agora? Em nenhum momento. Nosso Deus é soberano e Ele tinha o controle de todas as coisas. Ele governava as nações e Ele sabia que hoje, no dia 31 de outubro de 2021, cada um de vocês estaria aqui.
o Criador que fez os céus e a terra, que fez cada estrela e chama cada estrela pelo seu nome, ele não esquece dos nossos nomes também. Então, a reforma protestante, ela só aponta para Cristo. Martinho Lutero era um homem normal, pecador como nós, mas ele entendeu a importância da palavra. E nós dizemos 5 coisas a respeito da reforma protestante. Eu vou falar bem da forma que se escreve, porque eu não sei falar latim. 5 solas. Sola Scriptura, somente a Escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola Gratia, só a graça. Sola Fide, só a fé. Soli Deo Gloria, somente a Deus seja a glória. Então, o que nós comemoramos hoje é uma igreja que está em pé, a verdadeira igreja do Senhor que não se corrompe. Por mais que os homens sejam falhos, elas não podem tocar na noiva do nosso amado. Então, por mais que aqui no Brasil a gente também precise de uma reforma, nós podemos confiar que o nosso noivo cuida de nós e que nada vai nos afastar dele. Independente de quem assumir o poder, independente do que acontecer, nós estamos lado a lado com Cristo. Nós acreditamos que essa Escritura é inerrante, ela é 100% verdadeira porque é a palavra do próprio Criador. Nós acreditamos que somente Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nós acreditamos que mediante a fé somos salvos. Nós acreditamos que foi a graça que nos retirou do jugo do pecado. Foi pela graça que nós somos retirados do reino das trevas e colocados do lado de Cristo no reino da luz. E nós acreditamos que somente a Deus é a glória. Nós somos pecadores, mas nós somos filhos amados, mas isso não significa que nós somos perfeitos, não significa que nós merecemos tudo de bom. Na verdade, como eu falei antes, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Mas a palavra fala que somos filhos muito amados. Nós não tínhamos o direito nem de se achegar a Ele, quem dirá de ser chamado filho. Mas pela graça, nós somos filhos de Deus. Pela graça, nesse exato momento, tu pode falar diretamente com Ele. Eu não preciso interceder por ti. Como era antigamente, que quem precisava entrar no templo era apenas o sacerdote. Glória a Deus. Glória a Deus, porque independente do que acontece na história, o que acontece no mundo, Ele continua sentado no seu trono de glória e Ele controla a igreja, para que independente do que aconteça, a igreja, a noiva, não se corrompa. Então, nesse dia, que a gente possa se relembrar que somente Cristo é o nosso Salvador, que essa palavra não erra. Inclusive, essa palavra não erra. E ela fala que nós nunca estaremos só. Deus nunca vai sair do nosso lado. E que o amor dele nos alcança e que nada pode nos afastar desse amor. E para encerrar, que a glória seja toda de Deus. O fato de tu ter acordado hoje, que tu possa glorificar a Deus por isso. Que tu possa glorificar a Deus pela Bíblia, que tu tem fácil acesso. Que tu possa glorificar a Deus, mesmo quando tudo estiver dando errado. Porque Paulo, aquele judeu que perseguia os cristãos, mesmo depois que ele se tornou cristão, esse espinho na carne que ele carregava, mostrava para ele de onde ele tinha saído. Então, por mais que aquele espinho machucasse e doesse, ele lembrava que Deus tinha tirado Paulo do lamaçal do pecado e tinha colocado ele do lado de Cristo. Então, esse espinho na carne pode doer. Temos sofrimentos que a gente passa, mas que são necessários, porque eles nos lembram quem é o grande eu sou. Em Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao 16, não precisa abrir, diz: portanto,
fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote, poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Aí receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Tem uma frase que é do C.S. Lewis. Ele diz que Deus não vai nos julgar como se nós não tivéssemos fraquezas, como se nós não tivéssemos dificuldades. Deus não vai chegar no pastor Rodrigo e falar: cara, tu é perfeito, por que tu errou? Por que tu cometeu tal pecado? Deus sabe que somos pó. Deus sabe que nós somos pecadores e que precisamos dele. Então, por mais que nós estejamos nesta terra sujeitos ao pecado, Deus, ele não nos rejeita. Ele não impede que a gente vá correndo até ele. Então, se tu tem alguma fraqueza, se tu tem um espinho na carne, isso é para te lembrar que Deus é contigo e que mesmo nós, em meio às dificuldades, em meio às nossas fraquezas, ele é forte. E que se ele está conosco, então, cara, a gente não precisa ter medo de mais nada. Só para resumir, eu falei no início sobre a graça, que nós temos o maior entendimento da graça quando nós percebemos o quão pecadores nós somos, que nós valorizamos mais o perdão de Deus quando nós percebemos o quanto nós precisamos dele. E nós falamos que Paulo, mesmo sendo, depois do encontro com Cristo, mesmo sendo o maior missionário, mesmo depois de tudo aquilo que ele fez, ele ainda tinha um espinho na carne, ele também tinha sofrimentos. E muitos maiores do que a maioria de nós vai viver um dia, talvez. Mas mesmo assim, ele sabia que a graça bastava. Independente de como está a nossa vida, se há muita dificuldade, se há muitos problemas, a graça basta. E através da reforma protestante, nós podemos ver que o homem se corrompe facilmente, mas que quando Deus é o autor da história, no final tudo dá certo. Aleluias. Você pode se colocar em pé e dar uma forte salva de palmas ao Senhor. Em gratidão à vida da Rafa, em gratidão à sua palavra, que é viva e que permanece para sempre. O apóstolo hoje, você pode sentar. O apóstolo, ele mandou uma mensagem no grupo da escola e ele comentou sobre o culto da Rede Jovem ontem. Ele disse: cara, eu não sou bom com datas e eu também não sou bom com datas. E passou totalmente batido por nós que hoje seria tanto o Halloween quanto a data mais importante, que é a comemoração da Reforma Protestante. E ele disse: cara, a gente precisa fazer alguma coisa, eu vou convidar a Rafa para pregar e a gente precisa chamar a atenção da igreja para alguns pontos, para algumas coisas. E eu quero colocar para você que assim como nós a gente não se deu conta desse tipo de coisa, a gente não vem se dando conta de uma série de outras situações. O ministério do erro, não se engane, o ministério do erro, ele é muito astuto, ele é muito ardiloso e ele penetra nas coisas santas, ele penetra no seio da igreja de uma forma muito sutil, de uma forma de forma inocente. E quando nós nos damos conta, nós estamos tratando como normal coisas que são condenáveis e abomináveis a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, agora eu estava falando com o pastor Rodrigo, ele estava me dizendo que ontem, fazendo Uber, disse que pegou várias corridas de pessoas que estavam indo para várias festas espalhadas pela cidade. Eu tenho lembrança de que em 99, 2000 e 2001 foi o período que eu fiz o ensino médio.
Eu me entreguei. E eu lembro que foi o período que começou a entrar essa questão de Halloween nas escolas. Gente, isso não é uma festa, tá? Na verdade é uma festividade, mas é uma festividade, na verdade é um culto, é uma festividade ritual, uma festividade cultual. Da onde deriva o Halloween? Só para você entender o que de fato é mais importante e por que a gente não deve... Mas é só uma festa, mas o meu filho é só gostosuras e travessuras. As crianças vão pegar balas e coisas, eu vi várias crianças correndo, nunca tinha visto isso. Eu falei para o pastor Rodrigo, eu disse, eu fui no shopping com a Priscila agora à tarde, e até o apóstolo, quando foi comprar o chuveiro, ele passou por mim, o Marcelo também passou por mim, e eu fiquei assim, bem apavorado com a proporção que a coisa está tomando. É lento, mas é progressivo e é letal. Samhain. Samhain é um nome de um dos 8 sabás negros. O dia de Todos os Santos, o Halloween, o dia de Todos os Santos e o dia de Finados, eles são uma mescla do que é praticado na cultura céltica até hoje. E hoje, no nosso mundo moderno, pela bruxaria nova, pela Wicca, que está espalhado pelo mundo, principalmente pela Europa, né? Mas pelo mundo todo. Gente, isso é um culto a demônios. Halloween não é nada inocente, é um culto a demônios, é bruxaria. Isso é coisa séria. Ainda ontem nós conversávamos sobre isso. Sabe, sobre como lá fora, o Márcio teve na Espanha. E a gente estava conversando sobre como lá fora isso é sério, como lá fora isso é pesado. Não é à toa que a Europa está mergulhada numa frieza espiritual. E nós não podemos fazer vista grossa para as coisas que são sérias. As coisas santas, elas são santas e elas são prioridade. Tudo que não se enquadra na regra, tudo que não se enquadra nas leis divinas, tudo que não se enquadra no perfil de santidade, deve ser extirpado do meio do povo, deve ser extirpado do meio da nossa casa. Amém? Então não é só uma festividade, isso é um culto pagão, e culto pagão é culto a quem? Não é a Deus, é a demônios. Deixa eu te falar de um testemunho, quando isso começou a ser comemorado na escola onde eu estudava, eu não vou saber te precisar em que ano foi, mas diferente das demais escolas, na escola que eu estudava, existia pessoas que seguiam essa religião, que seguia a Wicca. E eu lembro que em 2 anos, parte do cenário era um caixão de verdade que era posto na escola. Em 2 anos seguidos, de todos os jovens que se deitaram naquele caixão para fazer fotos e tudo mais, no verão seguinte, um morreu afogado. Em 2 anos seguintes. 2 anos consecutivos. Teve o Halloween. Um dos jovens que se deitaram ali, no verão, ou passou mal, um morreu afogado, e o outro, não sei se foi afogado também, mas morreu naquele ano. Gente, não é brincadeira. O diabo não brinca de ser diabo. Satanás não brinca de ser Satanás. Então nada nesse mundo é tão inocente, tão inofensivo, que mereça 1 milímetro do nosso descuido, que mereça 1 milímetro da nossa tolerância. Porque se nós dermos 1 milímetro, ele entra no meio da família, ele entra no meio da igreja e ele consegue destruir, porque Satanás age por legalidade.
E quando você está cultuando um culto que não é ao nosso Deus, que é um culto a demônios, você está abrindo, você está escancarando um portal para que Satanás entre e ele acabe com tudo. Então, nós vemos que hoje, no mesmo dia que se comemora o dia da Reforma Protestante, muitos estão cegos no misticismo, muitos estão cegos na ignorância espiritual, se deleitando e festejando com demônios. Assim estava o mundo no período das trevas, assim estava o mundo, como a Rafa falou, quando Martinho Lutero, ele enxerga a Escritura e a revelação do Espírito Santo vem a ele, e ele diz, espera um pouquinho, tem coisa errada aqui. O mundo estava em trevas. E aí quando ele olha que o justo viveria pela fé e não pelas indulgências que se pagavam a Roma. O que era indulgência? Era o perdão pelos pecados. Você ia lá, dava uma oferta e você podia viver toda a sua vida de forma dissoluta. Por quê? Porque você pagou a sua salvação. E você poderia pagar não apenas para você a salvação, mas também por aqueles que haviam morrido, por seus parentes. E a gente vê hoje que tem muitos comerciantes de salvação e de indulgências dentro das igrejas, dizendo pregar a Cristo ressuscitado. Mas sabe o que me chamou a atenção? Quando o apóstolo disse, cara, olha alguma coisa sobre isso para a gente complementar algo, para acrescentar algo nessa noite. E eu estava olhando a primeira tese de Martinho Lutero, e a primeira tese era basicamente o quê? Arrependei-vos. Parece que durante a história Deus levanta homens em determinadas situações, em determinadas circunstâncias para fazer uma reforma, porque a tendência do homem é se desvirtuar. E Deus, ele sempre precisa levantar um arauto, ele sempre precisa levantar um profeta para trazer a mesma mensagem. Em Mateus 3:2, como a Rafa também falou, durante aqueles 400 anos onde se chama os 400 anos de silêncio de Deus, embora Deus estivesse trabalhando, a terra estava sem a voz profética. A voz profética havia sido calada. Os homens estavam sem direção, e salvo alguns preservados, muitos estavam seguindo o seu próprio coração, servindo a si mesmo e aos seus deuses. E o silêncio, ele é quebrado, e uma voz clama no deserto, e vem preparando o caminho do Senhor com uma mensagem, que se eu pudesse sintetizar todo o evangelho, toda a obra bíblica, seria arrependei-vos. E ele vem pregando, ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus vem, é anunciado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e quando Jesus vem, a primeira mensagem de Jesus é, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Depois da descida do Espírito Santo, quando Pedro se levanta e ele começa a pregar, a primeira mensagem dele é, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aproximadamente 1500 anos depois, o homem se desvirtua e ele está na mesma situação, vivendo da mesma forma. E Deus levanta um homem para pregar a mesma mensagem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Martinho Lutero começa a sua defesa da fé com primeiro, arrependei-vos, a primeira tese, arrependei-vos. E hoje, 504 anos depois, nós vivemos uma necessidade de reforma, como a Rafa também bem falou.
vivemos uma necessidade de reforma. E o evangelho que precisa ser pregado hoje não é o evangelho do coitadismo, não é o evangelho de que Deus vai te dar, não é o evangelho de que você vai vencer, não é esse evangelho. Nós não precisamos vencer porque alguém já venceu a batalha que precisava ser vencida por nós. A guerra definitiva, a batalha definitiva, aonde quem venceu disse está consumado, já foi consumada. A batalha que nós precisamos agora perseverar é na batalha pela nossa salvação, desenvolvendo a nossa salvação. É com isso que nós devemos nos preocupar, em agradar aquele que por nós morreu e ressuscitou, e está sentado à destra do Pai, e que virá entre as nuvens para buscar a sua igreja. Essa é a guerra que nós devemos nos preocupar, pela nossa própria salvação e dos demais. E a pergunta que fica hoje é: o que nós, como igreja de Cristo, fruto dessa semente que caiu lá e que foi regada com sangue, que chegou até nós, o que nós temos feito com esse evangelho? O que nós temos feito com esse legado que chegou até nós? Nós estamos dormindo ainda, porque nós temos tolerado bruxaria, nós temos tolerado todo tipo de coisa nas escolinhas dos nossos filhos. O que tem? Ele é criança. Deixa ele participar, deixa. Não podemos tolerar, nós não podemos dar nem sequer 1 milímetro para que Satanás entre, seja por meio de mentira, seja por meio de engano, seja por meio de todo tipo de fábula, todo tipo de coisa, sabe, que parece inofensiva. O que nesse mundo é inocente? O que esse mundo pode oferecer de inocente, de são? Tudo que existe, tudo que é proveniente desse mundo é doente, é amaldiçoado. Se não é de Deus, está condenado. Se não é de Deus, é maldito. Precisamos lidar dessa forma. Então a pergunta é: o que nós estamos fazendo com aquilo que nos foi legado? Nós precisamos pregar esse evangelho. Diante dessa palavra, diante dessa mensagem de arrependimento, 2 coisas que nós precisamos fazer. Primeira de todas é nos arrepender. E segundo é anunciar arrependimento. Amém? Rodrigo, o pessoal do louvor pode vir também. Nada é inocente demais. Preste atenção nisso. Glória a Deus. Você pode ficar em pé. Eu quero chamar a Rafaela aqui. Cadê ela? Tá aí? Tá aí? Tá pra lá? Alguém pode chamar ela pra mim? Rafa, vem cá. Quando o apóstolo foi, ele não queria sair, né? Mas é um dos melhores amigos dele que está sendo consagrado a pastor. Então ele nos chamou, nos direcionou. Pode subir aqui, Rafa. Nos direcionou a fazer esse momento aqui. E ele me passou algumas coisas, ele me chamou ali, me falou algumas coisas. E que eu possa transmitir aquilo que Deus colocou no coração dele, porque o Deus é o mesmo. E o que ele me falou foi exatamente isso. Que aquilo que Deus tem gerado no coração dele, para esse lugar, para esse tempo, é que nós não venhamos vender essa fé. É que nós não venhamos terceirizar essa fé. É que nós não venhamos vender os princípios que estão na palavra de Deus e que nós temos muitas vezes nos esmerado para viver, Marcele, mas ao sinal de primeira dificuldade nós abandonamos. Sabe que
há muitos dias vem sendo anunciado no Discovery Kids, no Nick, todos aqueles canais, que teria no dia 30, né, ou 31, nos 2 dias, 24 horas sobre Halloween. E qual é o primeiro lugar, irmãos, que nós precisamos viver isso que Deus gerou na vida de Martim Lutero? Em casa com os nossos filhos. Esse é o primeiro lugar onde nós terceirizamos a fé, Marcele. E nessa noite, o Espírito Santo está chamando a nossa atenção para, como o Juliano falou aqui, para o arrependimento e para anunciar o arrependimento. Mas como eu posso dar, Jonas, aquilo que eu ainda não tenho? E nessa noite nós juntos aqui queremos orar junto com a igreja. Não para que nós venhamos ficar comovidos, não, mas para que nós venhamos a ser, pelo Espírito Santo, direcionados a ser reformadores desse tempo. E não se reforma nada sem a verdade. O Espírito Santo está falando aqui, ó. O Espírito Santo não precisa de homens, ele usa por sua misericórdia. É privilégio nosso. E nessa noite nós vamos orar, sabe? Nessa noite existem pessoas aqui que necessitam entregar a vida para esse Jesus, para esse arrependimento. E isso não quer dizer tempo de igreja, não. Porque se fosse por tempo de igreja, eu vivi 20 anos dentro da igreja e não tinha entregado a vida para Jesus. E Halloween era uma coisa normal, assim como tantas outras. Cara, muito real isso, as coisas eram bem lá longe, bem no fundo. Hoje elas estão escancaradas. Eu fiquei desesperado ontem. Pessoas já maduras, pessoas de terceira idade, vestidas dos pés à cabeça, comemorando o Dia de Mortos. Cara, o nosso Deus não criou a morte. A morte existiu por causa do pecado. E nós estamos reverenciando algo que veio pelo pecado. De uma forma ou de outra. Nessa noite, como igreja, vamos nos arrepender disso. Porque não adianta nós aqui dizermos, não, aqui na Koinonia nós não vendemos óleo ungido. Aqui na Koinonia nós não demos lencinho. Aqui na Koinonia nós não fazemos isso, não fazemos aquilo. Quem faz é lá longe. Ei, a igreja de Cristo é uma só. E se Deus achar um justo que for, Ele não vai destruir a cidade, Ele não vai destruir o estado, Ele não vai destruir a nação. Sabe por quê? Porque Ele diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. É com nós que Deus conta para sarar a nossa terra, para sarar a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade tão pagã. Nessa noite vamos nos arrepender como igreja. Aonde estão os reformadores nessa noite? Eu louvo a Deus por ver essa menina falar, é a terceira vez que eu ministro. Cara, nem parece que era a terceira vez. Sabe por quê? É Deus que está levantando uma geração de reformadores. Porque quando Lutero se entra lá naquele quarto, acende as velas, Juliano, ele começa algo. Daqui a pouco muitos outros reformadores surgiram. Vocês sabem que João Calvino saiu disso. E tantos outros. A partir de um homem, de um movimento. E muitos dizem, não, Martim Lutero se rebelou contra a igreja católica. Sabe por quê, Débora? Porque Deus não tolera o pecado. E quando há pecado no meio da igreja, Deus levanta homens, profetas. Porque a palavra de Deus diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. Nessa noite, essa casa está sendo profética sobre a tua vida. Está sendo profética sobre a tua casa.
Podíamos passar despercebido, mas Deus pega alguém que está direcionando esse povo aqui e diz: não, não vai passar desapercebido. E nessa noite, aonde estão os intercessores? Aonde estão aquelas pessoas, não só aqueles que trabalham nesse ministério, mas onde estão aquelas pessoas que lá no seu quarto estão dizendo: não, eu ainda quero ter fé, eu ainda quero crer só na palavra, eu ainda quero viver só o que é a verdade, eu ainda quero só a Cristo. Onde está você nessa noite? Vamos nos arrepender juntos, sabe? Porque eu sem vocês não sou nada, e vocês sem eu também não sou nada, porque nós somos o corpo desse Cristo, dessa fé, dessa Escritura, desse Deus, dessa verdade. Nessa noite, dobre os teus joelhos aí onde você está. Aqueles que quiserem subir aqui em cima e orar juntamente conosco, nós vamos orar juntos. Vem cá, Juliano, vem cá, Rafaela. Vem cá, pastora Chu. Aqueles que quiserem, vamos orar, vamos clamar, sabe? Não vamos pedir nada. Vamos dizer para Deus: somente a fé em Ti é o que nos salva. Somente a Tua palavra é que vai nos conduzir para esse lugar. Se o Senhor achar graça em nós, se o Senhor achar que nós somos capazes, Senhor, por Ti, capacitados por Ti, para reformar esse lugar, para reformar essa cidade, Pai. Vamos orar, vamos nos ajoelhar aqui. Espírito Santo, nessa noite, como Tua noiva, como Tua igreja, nós queremos pedir perdão, Senhor. Porque há 504 anos o Senhor gerou coisas em secreto, e que hoje nós ainda não estamos entendendo essas coisas que o Senhor está fazendo, Pai. E nós pedimos constantemente para o Senhor falar e falar e falar novamente, mas nós não estamos cumprindo aquilo que o Senhor já falou, Senhor. Nos ensina, Senhor, a criar os nossos filhos, Senhor, debaixo dessa graça. Debaixo desse único Deus que o Senhor falou a Moisés e que depois Jesus repetiu: o único Deus, o Deus de um único povo. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós achamos que somos algo que nós não somos. Se o Senhor se retirar de dentro de nós, não fica nada. Nessa noite, como igreja, Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, e nos arrependemos de ser mercadores da fé, de ser terceirizadores, Senhor, de uma intimidade contigo. Nós queremos que alguém ore por nós, nós queremos que alguém fale com nós, quando na verdade o Senhor está dizendo que é somente em Ti todas as coisas. Espírito Santo, nessa noite, Jesus, toma o Teu lugar nessa casa, toma o Teu lugar na casa de todos nós, toma o Teu lugar em cada congregação dessa cidade, dessa nação, Senhor, de toda essa terra, Senhor, que haja pessoas, Senhor, completamente incendiadas pelo Teu Espírito Santo, para ser reformadores, Martim Lutero, Senhor, espalhados por todos os lugares, que não vão negociar a fé, que não vão negociar a intimidade contigo, que não vão vender aquilo que eles precisam fazer. Sim, Espírito Santo, essa noite nós nos arrependemos, Jesus. Pai, os nossos corações, Senhor Deus, se convertam verdadeiramente a Ti, Jesus. Há algumas semanas atrás nós ouvimos uma mensagem, Senhor Deus, pela boca do Teu servo, sobre a idolatria, sobre politeísmo, sobre haver vários deuses.
mesmo nós sendo cristãos, mesmo nós sendo, Senhor Deus, evangélicos, que, Senhor amado, seja quebrado, Senhor Deus, que seja aniquilado, Senhor amado, toda a idolatria dos nossos corações, todos os sincretismos, Pai, e que possamos, Senhor Deus, nos voltar a uma fé pura, genuína, a um evangelho simples, porém profundo, mas o evangelho que nos leva de fato a Cristo, que nos leva de volta ao Pai. Senhor, descortina nessa noite, tira, Senhor amado, o véu que está, Senhor Deus, sobre o entendimento, para que haja liberdade, para que haja arrependimento genuíno, porque, Senhor Deus, sem o entendimento dado pelo Espírito, ninguém pode se arrepender. Mas, Senhor Deus, constrange corações, nos leva, Senhor amado, ao pó, e nos leva, Senhor, às lágrimas, que possamos, Senhor Deus, rasgar as nossas almas e nos derramar aos teus pés, para que Cristo possa ser tudo em nós, para que, não havendo mais nada do que somos, sejas tu tudo em nós, para que o mundo não veja mais, Senhor Deus, a nós mesmos, mas que o mundo possa olhar para a tua igreja e perceber a tua presença e conseguir compreender o que nós temos tentado pregar há tanto tempo sem sucesso. Porque ouvem as nossas palavras, mas não enxergam o Cristo que pregamos ressuscitado. A vida nesta noite há poder para salvar. O Espírito Santo é o Espírito que santifica a igreja. O Espírito Santo é o Espírito que santifica o pecador. O Espírito Santo não teme o pecado. O Espírito Santo, ele aniquila com o pecado, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para aniquilar com o inferno, para resgatar aquilo que foi roubado. Para isso se manifesta o Filho de Deus, e o Filho de Deus está nessa noite por meio do seu Espírito para continuar a boa obra. Há vidas que o Senhor tem chamado nesta noite, há corações que estão quebrantados, mas que precisam dar um passo, mas que precisam aceitar, precisam na verdade receber a Cristo. Porque a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos então filhos de Deus. Filhos de Deus, não nascidos da carne, não nascidos da vontade da carne ou da vontade do homem, mas nascidos do sangue, mas nascidos do Espírito, para a honra, para a glória do nome do Pai que está no céu. Aleluias. Jesus, como foi cantado, Pai, em uma velha canção, nós entendemos, Pai, que a mensagem do fim aponta para um caráter do fim. E nós entendemos, Pai, que como filhos, nós devemos nos portar como filhos, arrependidos, Pai, da nossa teimosia, arrependidos, Jesus, de toda a arte que nós fazemos. Mas, Pai, eu te peço, nós estamos tomando o primeiro passo, que é reconhecer o quão sujos nós somos, Pai. Mas eu peço que Tu nos dê força, Pai. Eu peço que Tu continue diariamente nos lembrando que Tu és tudo o que precisamos. Que em nome de Jesus, que o pecado perca a graça, que o nosso coração só se satisfaça na Tua presença. Que Tu sejas tudo nas nossas vidas, Pai. Porque, Jesus, enquanto nós estivermos nessa terra, Pai, nós infelizmente estamos sujeitos ao pecado, mas nós estamos sendo aperfeiçoados e é por Ti, Pai. Tu estás conosco, Tu estás nos auxiliando nesse processo. Mas que em nome de Jesus a gente faça a nossa parte,
Que o pecado não domine mais os nossos corações, as nossas vidas, mas que a palavra do Senhor domine as nossas vidas e o nosso caminhar, Jesus. Eu oro pela minha geração, Pai, eu oro por mim, para que em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que o mundo determina como prazeroso, como alegria, seja considerado anátema, porque perto de Ti, Pai, todas essas coisas não têm valor. Tu és a coisa mais preciosa que nós podemos ter, Jesus. Que em nome de Jesus, Pai, possamos ter uma vida de intimidade contigo. Que essa vida de intimidade, Pai, produza verdadeiro arrependimento. Que em nome de Jesus, Pai, não nos abandone. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós precisamos de Ti. E nós Te agradecemos, Pai, porque nós não merecemos, Pai. Toda vez que nós caímos, Tu estás lá nos estendendo a mão e nós não merecemos. Porque passa o dia e nós caímos de novo. Mas nós Te agradecemos porque Tu és bom. E a gente não merece isso. Mas Tu és tão bom, Tu és o nosso Pai. Que Jesus, Tu estás nos auxiliando. Tu estás caminhando lado a lado conosco. É o Teu Espírito Santo que nos mostra, Pai, onde nós caímos, para que nós possamos voltar lá, Pai, Te pedir perdão e recomeçar. Em nome de Jesus, Pai, as nossas vidas, Pai, pertencem a Ti. Nós pertencemos a Ti. Então, que em nome de Jesus, que o pecado não domine as nossas vidas. Porque o véu já foi rasgado e nós não permitimos que ele nos afaste outra vez de Ti. Mas que o pecado nos conduza aos pés da cruz. Em nome de Jesus, Pai, Tu és santo e estás nos auxiliando nesse processo de santificação, até sermos mais parecidos contigo. Versos e canções eu consegui cantar todas as vezes quebrantar. Isso, levante-se, levante-se. Levante-se como um reformador nessa noite. Levante-se como alguém que vai fazer a diferença na sua casa, no seu trabalho. Amanhã tem pessoas contando que você leve isso tudo para lá. Amém. E Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Vamos bradar. Vamos bradar nessa noite. Não há outro. Não há outro. Jamais haverá. Somente Cristo, somente Jesus, somente o Espírito Santo, somente o Deus dos exércitos. Só Tu és. Vamos encher a casa. Vamos encher a casa. Só Tu és. A presença do Todo-Poderoso está aqui essa noite. Procurando corações de reformadores, procurando corações arrependidos. Yeah! Não há outro como. Vamos. Só Tu és. Meu Deus. Só Tu és. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda honra, toda glória, nós rendemos a Ti, nós rendemos a Ti, nós rendemos a Ti, Senhor. Vamos, só Tu és santo, vamos igreja. Vamos igreja, vai, diga para Ele que tudo que Ele está fazendo, que tudo que Ele está sendo construindo, que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Que o Cordeiro receba a recompensa. Jesus, só Tu
outro como tu. Não há outro. Jesus, só tu és santo. Só tu és santo. Tu és santo, Senhor. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Santo, Aleluia! Amém! Amém! O Espírito Santo está falando aqui, irmãos. O Espírito Santo revelou para algumas pessoas que nessa noite existem pessoas que precisam fazer os céus entrarem em festa. Existem pessoas que precisam verdadeiramente entregar as suas vidas a Jesus nessa noite. E o Pedro não sabe o que está escrito aqui, porque ninguém mostrou para ele. Essa pregação, essa noite é uma noite de salvação, porque todas essas coisas apontam para o Cristo, e o Cristo é a nossa salvação. Isso, aplauda o Cristo, aplauda o Cristo. É o Cristo que você está aplaudindo, é o ressurreto que você está aplaudindo. É o nome sobre todo nome, é o maravilhoso, é o conselheiro, é o príncipe da paz, é o leão da tribo de Judá, é a estrela da manhã. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. E Deus revelou aqui que há pessoas que precisam entregar a vida para esse Jesus. Esse Jesus que não te exige nada, muito pelo contrário, Jesus que lava os teus pés. E hoje de manhã eu ouvi uma pregação sobre isso. Jesus lavou os pés dos discípulos e na hora o Espírito Santo falou comigo: sabe por quê Jesus lavava os pés? Porque os pés na Bíblia significa santidade. Quando João olha para os pés, que reluzia como um latão reluzente, a Bíblia diz que ele caiu como morto. A santidade precisa matar a carne. E o Espírito Santo me disse: sabe por que Jesus lava os pés? Porque enquanto Jesus, num ato de serviço, lava os nossos pés, Ele purifica o nosso todo. Aí Deus vai e diz para o Pedro que nessa noite nós estamos aqui intercedendo pela tua vida. Você que está aí em casa, talvez ninguém venha aqui na frente entregar a vida para Jesus aqui fisicamente, mas você aí na sua casa tem um momento agora que você pode entregar de verdade a sua vida para Jesus. Um dia eu entreguei, olhei nos olhos de fogo dele e ele mudou a minha vida, ele mudou a minha casa, ele mudou a minha história. O meu filho estuda em uma igreja, em uma escola cristã, mas as coisas estão sendo assim, irmãos, empurradas contra. Mas nós não vamos negociar. De repente a professora diz para ele: não, a escola não comemora o Halloween, mas nós, quem quiser, é livre. Hoje em dia, se nós temos uma opinião, nós somos apedrejados. Mas não tem problema, irmãos. Estevão também foi apedrejado e foi recebido pelo próprio Cristo. Nessa noite, se Jesus está falando ao teu coração aqui nesse lugar, ou aí na sua casa, nós queremos orar. Deus falou para o Pedro que essa intercessão que está saindo desse lugar nessa noite, está indo de encontro a corações de pessoas que precisam ser tocadas pelo Cristo. Tem
alguém nesse lugar nessa noite que quer de fato dizer assim: eu não aguento mais viver longe dele. Aonde está você? Nós queremos orar por você, nós queremos abraçar você, porque nós aqui como igreja só temos duas coisas: amar a Deus acima de tudo e servir as pessoas. Aonde está você essa noite? Você quer receber o Cristo que não vai te prometer nada, mas que se você entregar a sua vida a Ele, você vai receber tudo? Se não há pessoas nessa noite, eu quero orar por aqueles que estão em casa ou por aqueles que até mesmo não quiseram vir aqui. Mas se houver um somente, o Cristo estará recebendo a recompensa pelo seu sacrifício. Isso é momento de intercessão. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha o Evangelho. Essa noite, o Cristo te recebe. Quando ele gerou aquelas coisas lá em Martim Lutero, já estava pensando em ti. Quando Jesus morre naquela cruz, era pensando em ti. E nessa noite a tua vida vai mudar. Essa noite você está vindo num divisor de águas na tua vida. Uma história até aqui. A partir da cruz, uma nova história Deus tem para ti. Amém? Onde está alguém para abraçar Ele aqui? Onde está alguém para abraçar Ele? Pode vir mais de um, não tem problema. Mas nessa noite o Cristo está recebendo Ele. Pai, Filho e Espírito Santo estão abraçando Ele nessa noite. Mas alguém quer receber o Cristo nessa noite? Aonde está você? Nós não queremos terminar essa reunião sem isso acontecer. Espírito Santo. Pai, nessa noite, Senhor, nós te apresentamos a vida do nosso irmão. Qual o seu nome, meu querido? Lucas. Nessa noite, o Espírito Santo te recebe nesse lugar. Perdoa os teus pecados. Perdoa as tuas faltas. E a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. E as coisas velhas passam. E tudo se fez novo. Há uma nova história para te viver. Uma família, filhos. Há uma nova história para você viver, cara. O que eu quero te dizer é que não importa o que você passou, o Cristo está te dizendo nessa noite que o novo dele está chegando na tua história. Não importa o tamanho do pecado, porque o pecado não nos dimensiona. O que nos dimensiona é o nosso Deus, e nós somos filhos de um Deus que te recebe nessa noite com os braços de amor. Meu Deus. Eu não me vejo. Você pode erguer as suas mãos e dizer isso ao Senhor. Toque-me de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença em minha vida, em minha casa. Toque-me, toque-me de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Vamos orar com ele aqui, igreja. Eu vou falar algumas palavras e você repete, pode ser? Pai, nessa noite, Pai, nessa noite, me recebe me recebe no teu reino no teu reino como teu filho. como teu filho. Perdoa os meus pecados, Perdoai-me pelos meus pecados, as minhas falhas, minhas falhas, os meus erros. os meus erros. Escreve o meu nome Escreve meu nome no teu livro. no teu livro. Pai, Pai, em nome de Jesus, o teu filho, em nome de Jesus, o teu filho, a partir de hoje, a partir de hoje, me limpa, me limpa, me purifica me purifica e me dá e me dá toda a história toda a história que o Senhor que o Senhor já escreveu já escreveu para mim. para mim. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Isso, abraça ele aí.